Ai, Jesus. Boa noite, turmas maravilhosas do bem. E olha, a gente já começa rindo porque a gente estava aqui de novo numa discussão ferrenha sobre um acontecido dessa semana horroroso, que a gente vai contar para vocês já já. Não sem antes eu dizer para vocês que foi mais uma semana dura, de números elevados dessa maldita pandemia, de muita omissão da parte do nosso governo, pequenas, eu diria, dificilmente qualificáveis supostas atitudes, né, em relação a toda a situação brasileira, da pobreza, do desespero, e que muitos de nós, infelizmente, ludibriados que estamos, achando que o governo mudou para melhor em algum sentido, cai nessa fantasia que está sendo construída, provavelmente em função das eleições. A gente fica triste com isso, os números de mortalidade aumentam, nossa curva continua muito alta, e a gente vivendo essa realidade que nos deixa aparvalhados, né? Estremecidos de horror. Mas é por isso que a gente construiu, como eu sempre digo, esse programa, por isso é que nós estamos aqui fazendo a vontade de vocês, construindo juntos a nossa pauta, o nosso dia a dia, a nossa semana, trazendo aí a Ana Glória, que vai se apresentar já já. E eu queria, antes de me autodescrever e passar a palavra para os colegas lindos, maravilhosos que estão aqui comigo e com a Ana, o Alain Lepedi na cabeça, rural na cabeça, e a Eliana, que iniciou o papo de hoje, na semana passada, o Nesc Bauru na cabeça, junto com a gente, amarrando aí, ó, o cordão da beleza, da doçura, do amor, da fé, de todas as fés, de todas as cores, de todas as raças, juntos aqui. E eu queria, então, antes de me autoescrever, iniciar com uma outra provocação, que não é só da Covid, e que tem a ver com a inclusão também. Essa daqui. Me permitam compartilhar essa telinha aqui com vocês. Vocês devem ter acompanhado o caso da juíza, que essa semana emitiu esta sentença que vocês devem estar vendo, eu espero que vocês estejam vendo. Alan, verifica aí se o pessoal diz que está vendo ou não, por favor, porque eu estou só na tela do Chrome agora. Porque a respeito de uma quadrilha de criminosos, existe a sentença a respeito da quadrilha, mas quando fala de um deles, diz o seguinte: sobre sua conduta social, nada se sabe, mas que seguramente integrantes desse grupo criminoso, em razão de sua raça, seja lá de sua raça por ser integrante do grupo criminoso, ou, em função do que ela diz a seguir, agia de forma extremamente discreta e delícias de seu comportamento. Detalhe, a raça do sujeito é negra. Presa? Nenhum, não é, gente? Eu nem preciso ler o resto. Basta dizer que, por mais que essa mesma juíza tenha tentado se justificar, daí para diante, o próprio Senado emite uma nota em repúdio a esta sentença, que eu acho que não pode passar um programa que fala de inclusão, que respira a inclusão, que expira a exclusão, né? E que defende inclusão com água, com dentes, unhas, músculos, alma e tudo mais, passar sem mencionar uma ocorrência como essa, nos parece muito grave. Nos parece muito grave pelo fato que, em particular, quando a gente fala do poder judiciário, que, teoricamente, vigia a justiça social e a justiça do direito. E a justiça dos direitos de cada um de nós. Essa justiça que deveria ser cega à cor, à etnia, à eficiência, ao corpo deficiente ou não, às crenças, aos credos, né,
ao gênero, à orientação sexual, à idade, ao fato de termos um dia sido presos ou não, a sermos de que cultura formos, e a tudo mais que a gente possa pensar. Então, a gente quer abrir esse programa de hoje lamentando esses tantos ocorridos ainda no nosso sofrido país e dizendo mais uma vez que aqui a gente não permite isso, aqui a gente não pode deixar batido isso, aqui a gente não pode concordar com essas coisas. E amigos, amigas, amigas, se vocês não compartilham dessa visão, talvez vocês estejam vendo o programa errado. Tomara que não. Bem, eu sou uma mulher considerada branca no Brasil, negra na Europa. Eu tenho uma boa e forte ascendência negra, mas não me sinto autorizada no Brasil a dizer que sou negra, nem sequer parda, porque eu tenho cabelo liso, ou pelo menos encaracolado, castanho, e começando a esbranquecer, embranquecer para os laços, sobrancelhas grossas, 56 anos com jeitinho de 70 em alguns momentos, e com jeitinho de 30 e muitos, 40 e poucos em outros. Estou com um batom cor de abóbora brilhoso, cobre, fiz com um cordão, gargantilha, que é um ponto de luz, e um outro maior, com uma pedra branca. Meus cabelos vão até os ombros. Hoje eu estou com uma blusa de tirinha, fundo relativamente preto, com florzinhas brancas, azuis e rosas, e de alcinha preta, rendada, bem sexy, quase sexy-centenária, como diria a nossa amiga Rosita, braços de fora, pelancas também, já está chegando na hora, né? Eu não tenho medo nem de vergonha delas. Sou uma mulher que começa a estar bastante enrugadinha, é parte do sexy, do quase genária. Enfim, eu estou ficando melhor nessa coisa da autodescrição, auto/audiodescrição, por causa do Alan, estou aprendendo com ele. Mas ainda falta muita coisa. Atrás o bom e velho cenário de sempre, que eu ouso mudar em breve. As minhas plaquinhas de risco de abdução, com a placa dos Beatles embaixo, dizendo, ou tentando dizer que a abdução é a abdução da música, da arte, da luz, né? A abdução daquela que nos envolve, nos rapta, né? Para a criatividade. E do outro lado, aquela placa dizendo assim, que eu só quero que esse dia acabe zen, porque eu sou de muitos credos e crenças, e que às vezes é preciso um tanto de silêncio, aquele silêncio interno, em que a gente possa dar uma reconfigurada para continuar na briga, a briga do bem. Bom, acho que eu falei bastante, né, gente? Agora está com o Alan. Oi, gente! Tudo bom? Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Hoje é uma noite que promete, né, Mônica? Um debate bastante, um encontro, né, entre a educação dos jovens e adultos e o campo de investigação das altas habilidades de rotação. Então, nós temos aí um debate muito promissor. Eu sou o Alan, que junto com a Mônica apresentamos aqui o Panacademia com o 2020. Então, vou fazer a minha audiodescrição, porque tenho feito, né, com muita frequência, embora alguns já me conheçam, o nosso público é diverso, mas é importante fazer sempre a cada programa. Então, eu sou um homem branco, de 40 anos, cabelos castanhos, meu rosto não aparece na totalidade, mas eu vou chegar um pouquinho para o lado e para trás, por conta da proximidade do monitor e a câmera. Pele branca, barba cerrada, já grisalha, já ficando grisalha em vários pontos, olhos castanhos, uso óculos. Hoje eu estou com uma armação, de um óculos de armação preta, quadrangular. Eu estou num ambiente que é o meu escritório, tá? Como sempre. Hoje eu estou com blusa azul, então a minha cabeça não parece flutuar, como de costume, quando eu uso blusa branca. O ambiente é branco, muito branco, ao fundo, uma parede, com algumas almofadas de cores de tom cinza, preto e branco. Tá? Uma mistura de cores, um gradiente de cores dessa natureza.
Então é um prazer estar com vocês mais essa noite. Desejo que tenham um debate profícuo, intenso, que a gente possa dialogar muito. Então, nesse momento, passo a palavra para a querida professora Eliana. Olá, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Continuar um papo que a semana passada rendeu muito e depois eu acompanhei as manifestações no chat, né? Bem bacanas mesmo. E eu concordo com a Mônica. Agora a gente vai somar, né, com a Ana trazendo a questão das altas habilidades. Vamos ver se eu aprendi com a Alan a tal da vídeo audiodescrição, né? A gente está sempre para aprender todos os dias. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa de pele clara, branca, né, dentro dos contextos que a Mônica colocou aqui, embora tenha descendência também da parte de mãe de índio, então eu tenho o olho meio caído, feito olhinho de índio, assim. Tenho cabelo comprido, bem comprido, tá beirando a cintura já. Ele não é liso, não, ele é crespo, hoje ele tá liso, né, só para brincar um pouquinho. Estou vestida de blusa branca, com brincos brancos também, batom vermelho clarinho. Eu estou no meu quarto, então vocês veem uma almofada que fica sobre a minha cama, uma almofada branca, parede branca, e tem uma estante no cantinho aqui com meus livros mais modernos, que é a minha coleção da Barça, né, que é uma inseparável, né? Mas é isso, espero que a gente tenha uma noite bastante produtiva e que a gente possa ter altos papos por aqui. Agora vai lá, Ana, né? Já que um vai passando a bola para outra vez. Vamos lá, Alan, quer ficar com a audiodescrição? Posso fazer. Olha, gente, então eu vou apresentar a nossa convidada da noite, nossa queridíssima Ana Glória Linhares, que gentilmente estava no programa e quando Mônica, e ela está sempre conosco aqui. Na semana passada, ela nos trouxe um debate, uma problematização que derivou no debate de hoje, na verdade, né, Mônica? Como é que é a interface entre as habilidades de educação e a educação dos jovens e adultos? Então, a gente está aqui com um programa já com a querida Eliana Zanata, que falava para a gente sobre a educação dos jovens e adultos, e agora nessa interface que a querida Ana Glória nos traz a provocação para pensarmos a partir de suas experiências. Então, Ana Glória é uma mulher de meia idade, pele clara, né? Pensando nas referências do Brasil, né? Porque dependendo do país que a gente esteja culturalmente se referindo, que né, tem outra paleta de cores, né? Cabelos castanhos até a altura dos ombros, ela está com batom, tá? Os olhos castanhos, ela está com headphone, né? Aquele fonezinho de ouvido ligado provavelmente ao computador dela ou ao celular. No fundo nós temos uma parede branca, ela veste uma blusa preta que contrasta com essa parede branca. Nesse fundo da parede branca, nós encontramos 3 quadros lindos. Um, inclusive, me chama muita atenção, que tem lá uma simbologia que me parece que remete a um felino, a um gato, né? Que é ai, mai, aí tem um cat, né? Ou seja, alguma coisa que se refere a um gato com um coração muito bonito, por sinal. Todo mundo quem me conhece sabe que eu amo os felinos, né? Não é à toa que eu tenho 5. Então, atrás tem tudo volta, isso te assusta ou te conforta. Um outro quadro com um desenho muito interessante com essa provocação. E o primeiro quadro dessa sequência é hoje ela só quer paz. E também um quadro com uma mensagem que nos faz refletir. Por favor, Ana Glória, é com você. Então, Alan, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês 3. O convite de semana passada do taquicardia, mas enfim, a taquicardia já passou e como a ideia é colaborar, a ideia é estar falando sempre, a minha área não é especificamente a EJA, como é a Geliane, mas essa interface que aconteceu, que rolou, eu acho importante estar trazendo aqui para vocês. E aí, só um comentário sobre gatos, Alan. A minha casa tem mais gato do que pessoas. São 5. Fechei a porta, porque senão a gente não vai ter sossego. Você tem 2. Então, eu estava virando acumulador, tive que parar. Então,
Então, eu preciso Mas, Ana Glória, então, primeiro... Fala. Se você puder falar um pouquinho mais próximo do seu fone, se você, ele está aqui, né? Ele está aqui no seu headphone. Só aproximar ele da sua boca, porque o som a gente está ouvindo com um pouco de dificuldade. Isso, por favor. Vê se vai melhorar. Ah, ficou mais alto um pouquinho. Melhorou. Obrigado. Desculpe falhar aí. Vamos lá. Primeiro, eu preciso colocar esses alunos de altas habilidades dentro do contexto que eu trabalho. Eu trabalho na rede pública, no interior do estado, no município de Barra Mansa, só 33 anos de magistério. E aí, já há 4 anos, 3, 4 anos, eu estou no laboratório de informática educacional. Então, eu tenho esses alunos por turma, eu vão para o laboratório de informática, desde as crianças da educação infantil até os alunos que eram da EJA. Especificamente sobre a EJA, o que aconteceu? Eu falei, na semana passada, eu acho que durante a live eu falei que foi o ano passado, mas foi o ano retrasado, porque esse ano está tão anormal que, ano retrasado, eu tinha 2 turmas de EJA que eu atendia, que iam para o laboratório, eles vão se dividindo, eles se dividem, fica metade na sala com o professor de língua portuguesa, trabalhando produção de texto, e a outra metade vai para a informática. É uma informática eminentemente com viés educacional, porém, ela acabou se tornando um instrumento muito interessante para eu acabar identificando esse perfil de alunos superdotados, com altas habilidades de superdotação. Então, esse aluno especificamente ao qual eu me referi, na hora que a Eliana estava falando, né? O que eu percebi nele? As primeiras vezes que ele foi para o laboratório de informática, essa geração mais nova é craque no assunto, né? Mas eu percebia que ele tinha, assim, muito prazer, ele se concentrava muito em tudo que envolvia a lógica matemática, a parte da lógica matemática. E ficava uma coisa assim, vamos dizer, meio destoante até dos colegas, dos pais da idade dele, dos colegas, eram jovens, tá? A EJA relativa aos anos finais do fundamental. E à medida que eu fui percebendo isso, eu fui fazendo propostas para ele, com jogos, são todos programas livres que a gente trabalha lá no Laboratório de Informática, que qualquer um pode baixar, pode fazer com o filho em casa, nessa época de pandemia, depois na escola, né? E eu fui passando para ele, fui dando para ele desafios maiores, porque eu percebia essa paixão dele pela questão da lógica e matemática, até o dia que eu propus para ele uma atividade num programa chamado Scratch, que é de programação. É um programa simples, é relativamente simples, tanto é que o mesmo dele, não é um programa muito sofisticado, mas exige um raciocínio lógico, exige a questão de estar programando, né, que não é uma coisa tão fácil assim, né? Então, eu vou citar o nome dele aqui, porque tinham vários com esse nome nas turmas todas. Então, eu percebi que o Arthur tinha essa paixão. A facilidade dele no Scratch foi, assim, absurda. E o que aconteceu? Essa facilidade dele no Scratch, em fazer, não só o Scratch, como atividades da lógica e matemática, me fez perceber que ele tinha um perfil de alta-habilidade e superdotação. Bom, aí pensei eu, se eu falar que ele tem um perfil de alta-habilidade e superdotação, é um aluno que está na EJA, vai ser um impacto muito grande aqui no colégio. Então, continuei observando e pus o Arthur para ser monitor, porque à medida que ele foi começando a mexer no Scratch, ele me serviu como monitor, que é uma das formas que a gente tem de aproveitar esses talentos aí, né?
e a turma fez assim produções maravilhosas. Assim como, aí foi uma aluna, né, na parte do HQ, que é História em Quadrinho, que trabalha tanto o desenho quanto usa balões, tem balões pré-estabelecidos lá, e os diálogos, as histórias que ela criava, também o envolvimento que ela tinha com aquilo ali, a criatividade com a qual ela fazia, tinham fortes indicadores das altas habilidades de superdotação. E aí, o que aconteceu? O laboratório de informática eu divido com a professora de robótica, que deve estar até aqui assistindo a gente, né? Então, a gente faz uma parceria muito legal, né? A gente tinha a ideia de, no ano passado, colocar os dois na robótica, e eu comecei a sinalizar na escola que ele tinha o perfil das altas habilidades nessa área específica. Infelizmente, o ano passado, a EJA da escola não mais funcionou, fecharam, as turmas de EJA foram para outra unidade escolar, porém abriram a de educação infantil e eu tive a chance de trabalhar com o PE, que também foi uma maravilha por causa da questão da precocidade. Então, é mais ou menos isso que aconteceu com relação a esses dois alunos. Vejo a informática com esse poder, né? Eles dominam, mas quando gostam, é assim, apaixonante quando você percebe essa paixão, essa energia que eles colocam ali. O mundo pode estar caindo, porque é interessante, porque os outros às vezes ficavam, algum jogo, alguma coisa, vamos fazer uma outra coisa. Ele não, ele ficava ali, né, no centro, o foco de interesse dele. Então, mais ou menos foi essa experiência aí. E só puxando um pouquinho do assunto lá, linkando com essa área que eu gosto, das altas habilidades, a gente estava falando na questão da juíza, né? A gente encontra discriminação também, uma discriminação muito grande nessa área de altas habilidades de superdotação. Discriminação em vários sentidos. E aí eu quero colocar de gênero, porque se a gente for olhar, os estudos todos apontam que a grande maioria, e são muito poucos identificados, dos alunos identificados com altas habilidades de superdotação são do gênero masculino. As mulheres quase não aparecem, né? Então, foi essa experiência. Eliana, o que você acha disso tudo? Como você vê? E eu também peguei outra ponta, tá, Eliana? Eu peguei também a deficiência intelectual, né? Peguei a deficiência intelectual, peguei um aluno, menino também, dentro do espectro do autismo, muito leve, mas sim também, entendeu? E nas turmas de EJA que eu atendi. Então, Ana, eu acho que assim, o seu depoimento me traz uma reflexão que eu já tenho isso há algum tempo, mas eu vou ser sincera, eu ainda não tinha remetido a correlação altas habilidades EJA. Mas é relativamente comum você detectar os alunos com altas habilidades que evadem da escola por não serem compreendidos naquele contexto. Então, se a gente pensar uma evasão recorrente, ele vai, volta para a escola, passa um tempo, abandona de novo, volta. Nós temos uma probabilidade realmente bastante alta de encontrar esse público na EJA mais adiante. Porque, bem ou mal, ele vai precisar dos níveis de escolaridade formal, papel, diploma, essas coisas, por conta de mercado de trabalho, né? Então, tem sim, eu concordo com você, eu acho que é treinar um pouco o olhar, quando você disser assim, eu não podia levantar isso com tanta
ênfase na escola, porque eu não saberia como que os demais colegas, como a unidade escolar vai lidar com essa, né, com essa percepção. Mas é treinar o olhar do professor mesmo para dizer quem são esses sujeitos da EJA, né? O quanto eles foram expulsos da escola, eles tiveram uma cidadania negada no decorrer de uma vida toda, com idas e vindas às unidades escolares, e sim, eles chegam na EJA com as altas habilidades. E aí, sem pensar nas altas habilidades, mas nas condições mesmo. Eu tenho uma experiência mais próxima com alfabetização, mesmo, anos iniciais. Quantas e quantos relatos eu tenho de professoras, de colegas, e mesmo do trabalho que a gente desenvolve na universidade, de adultos que nos chegam com uma percepção, uma alta habilidade na lógica operatória, mas ele não consegue fazer anotação, né? É aquele sujeito que chega para ti e fala assim: ah, não, professora, nós vamos trocar o piso aqui, mas deixa eu ver, tem quanto por quanto? Compra tanto ladrilho de tanto por tanto, tanto daquele outro, ó, se for por 10 por 20 e o outro de 30 por 50, dá para fazer um mosaico aqui. O cara desenha na cabeça dele um negócio cheio de medida, disso, daquilo, daquele outro, que um mortal comum levaria... E aí eu fico pensando, será que esse sujeito não passou em brancas nuvens? E quanto que ele não o fez? Né? E desde a semana passada eu estou com essa coisa maracutaiana aqui na minha cabeça. Eu ainda vou chamar minhas colegas aqui da EJA do município, minhas professoras, tem várias delas que estão aqui na sala, né? A Patrícia, eu vou chamar essa galera para me ajudar a mapear onde é que eles estão, porque provavelmente tem. Eliana, Alain e Mônica, mas Eliana especificamente, você tocou na questão da identificação, né? Então, a gente não recebe formação, a gente, professor, não recebe formação para identificar esse tipo de aluno. Ou se recebe, é muito por alto. Então, não é nem culpa nossa, nem a culpa na gente, né? Mas, na verdade, é uma falta de uma política pública, né? A gente não identifica, a gente não consegue identificar. Se a gente não consegue identificar, esses caras não aparecem lá no censo escolar. Se não aparecem no censo escolar, não gera política pública. O município perde dinheiro porque a verba dobrada do Fundeb, se ele fosse identificado e estivesse no AEE, né? E isso valeria para todos, desde os pequenininhos até usando até o ensino médio, né? Essa verba perde-se talentos acima de tudo, né? Perde-se potenciais que poderiam estar fazendo toda uma grande diferença aí para o Brasil. Fala, Mônica. Não, eu queria trazer uma pulguinha aqui para a orelha da gente no debate. Antes eu queria fazer um comentário também. Essa semana, dia 10, foi o Dia Internacional da Pessoa com Altas Habilidades. Para quem não sabe, fica aí, né, o aprendizado para todos nós. A problematização é a seguinte: alguns já estão perguntando aqui como é que a gente identifica alunos com esses perfis. E eu vou trazer uma questão que eu já trouxe em outros programas aqui. Como que importa, ou até qual é a medida, até que ponto a gente precisa depender dessa identificação, no sentido diagnóstico dela. Vou dizer o porquê. Me preocupa quando a gente, como professor, fica dependendo. Eu acho que não é isso que o pessoal aqui quer dizer, mas isso, eu estou trazendo esse pensamento que isso existe muito nas escolas. A dependência da tal identificação no sentido de um laudo, de um diagnóstico psicopedagógico, alguma coisa que oficialize a condição de alguém, seja lá que condição seja essa. Inclusive, nas universidades, hoje tem isso. Tem que ter condição
da raça autenticada por uma banca de verificação. Eu sei que a discussão é diferente, os motivos são outros. Ok, eu estou apenas trazendo alimento para o pensamento. As pessoas com deficiência têm que ter também uma banca de verificação que ateste a sua deficiência. Nós, na escola, precisamos, em vários casos, das tais diagnoses. E aí eu pergunto, até que ponto a gente, como professor, necessita efetivamente da diagnose, ou a gente precisa conhecer cada aluno, cada sujeito como pessoa que será, que estará conosco numa relação humana que independe da cor, do credo, da deficiência, da eficiência, do que quer que seja, e desse humano pedagógica. Porque quando eu conheço pedagogicamente, eu não preciso nem dar o nome, né? Eu vou saber que o cara é muito bom ou muito, ainda precisa de muita educação nisso ou naquilo. E eu não vou ter aquilo que eu acho que é o pior de tudo. Eu não vou ter um lado que vai dizer assim, fulano vai evoluir até ali, depois dali não vai ter mais. Eu acho isso bem complicado na educação, né? E eu acho que os diagnósticos e laudos tendem a dar isso. Porque é isso que a escola tira. A escola entende, por acaso, de ficar lendo lá distúrbio do circuito neurotransmissor, do nervo axial tal, para... Não. Né? Não é isso que nos interessa. Não é isso que a gente busca quando pede o raio do alto. Né? No diagnóstico. Quando o diagnóstico pedagógico vem, vai vir função executiva superior de não sei o quê. Se você não fez um curso de psicopedagogia, você não vai saber o que é também. Né? Então, o que é? A gente sabe quando a gente está com o aluno, conhece o aluno, dá aula para o aluno. Desculpa, eu não resisti, eu tinha que trazer. Não, Mônica, acho que é sério, é muito sério essa questão do laudo, né? E o mais importante de tudo é primeiro olhar para o sujeito e ver quais são as necessidades dele naquele momento, naquela hora. Aqui, eu defendo a ideia de um olhar mais cuidadoso para o aluno. E não é só na questão das altas habilidades, né? É porque as altas habilidades, na verdade, você não precisa olhar muito, elas gritam para você. Aparece a diferença. E se não aparece as altas habilidades em si, na questão acadêmica ou na questão musical, nas diversas possibilidades, ela pode aparecer de outra forma, que é num comportamento que não é dentro do quadro do esperado. E aí você pode olhar com mais cuidado para aquele indivíduo, porque tem algo de diferente dele, nem para ruim, nem para bom, mas tem algo de diferente. O comportamento dele está dizendo, olha, não está legal aqui. E eu penso que na educação de jovens e adultos isso acaba se refletindo da mesma forma. Né? Eu tenho esse mesmo perfil, do mesmo jeito que chega um adulto para a gente na sala e diz assim, eu sou cabeça dura, eu não aprendo mais nada. Ele está ali, eu estou aqui porque eu estou com vergonha dos meus netos, eu estou aqui porque não sei quem mandou. Eu tenho também aquele que tem as altas habilidades e, por vezes, ele pode se sentir inibido na situação e não mostrar que ele veio, que ele tem. Porque esse mesmo comportamento, em algum momento, baniu da escola. Então, ele fica ali na retranca. Mas eu concordo com a Ana, quando eu preciso, sim, de um laudo mais cedo ou mais tarde, ainda que ele não seja determinante, porque ele não vai dizer o que fazer ou o que não fazer, mas quando eu penso em políticas públicas, eu não tenho como... No nosso país, a gente ainda é muito... Não sei se é só aqui, eu não tenho muita experiência internacional, mas aqui em especial, nós somos ainda tão imperfeitos que precisa de papel para provar que existe, para provar o que é ou o que deixa de ser. E, infelizmente, o professor ainda fica esperando no laudo isso que a Mônica falou, que não existe. O laudo não vai dizer o que você vai fazer. Fala lá, Mônica. Acho que não é só o papel, o problema é esse, é a gente se desautorizar como professor. Isso, é nesse sentido. Então, é mais grave,
Se fosse só burocracia, ainda ia, mas é que a gente está oferecendo a um outro profissional aquilo que nos cabe, quer saber o que alguém precisa para aprender. E esse papel não vai dar. E há profissionais que não vão responder, porque eles não sabem. Quem sabe somos nós. Né? Então, além da burocracia, ainda tem mais isso. Como que a gente burocratiza, né? E é esperar um papel que não vai dar a resposta que você gostaria que ele desse, porque não vai dar mesmo. Eu só queria completar, Mônica, a questão, a história da questão do laudo. Na verdade, o contrário, né? Diferente do outro público-alvo da educação especial, como a gente costuma falar academicamente, ao contrário das pessoas com deficiência dentro do espectro, né? É um parecer pedagógico, que é o papel que vai ter, o tal do papel é um parecer pedagógico. E eu acho isso espetacular, porque empodera a gente, professor. É o saber da gente que é empoderado nisso aí. O problema é quando se faz lá, junta-se os professores de uma, sei lá, de um 6º, 7º ano da vida. Se você pontuar, tem perfil de altas habilidades, né? Precisa vocês prestarem mais atenção. E aí vem aquele discurso que acho que vocês conhecem muito bem. Ele é muito bom só em português, porque em matemática comigo ele é péssimo, né? E aí, ou você é aquele aluno que é muito bom e vive voando na sala, fala, fulano é meio esquisito mesmo, né? Aí fala, passa uma mosca, ele fica voando, mas aí o fulano, quando chega na hora de uma avaliação, na hora da prova que ele tem que fazer, ele só tira notas boas. Se ele tem perfil acadêmico, entendeu? Ou ao contrário, como a Eliana estava falando, né? A aula está tão chata, ele já sabe aquele conteúdo, já domina aqueles conceitos, aí ele põe fogo na sala de aula. Precisa formação para a gente identificar, a gente precisa saber que, pelo menos nessa área, o poder é nosso, óbvio que há vários instrumentos, se for um perfil acadêmico, quer dizer, aquele que vai apresentar um QI alto, um laudo psicológico, é bacana, é legal, mas prestando atenção, Mônica, naquilo que você falou, porque a desestrutura, e aí eu estou aqui falando das altas habilidades, a desestrutura emocional dessa galera não é pouco. Então, é prestar atenção no aluno realmente como um todo. Porque lá na frente, né, exemplo talvez mais conhecido, mais falado, mais comentado das altas habilidades, Fernandinho Bernardo. Perdeu-se para o prêmio. Fala, companheiro. Tá cheio de gente, né? Eu sei que tem muita pergunta, então, assim, eu só quero Na verdade, eu fiz uma série de anotações que eu, sim, pretendo não fazê-las porque a prioridade é que a gente ouça os nossos interlocutores aqui que estão dialogando com a gente. Agora, a única coisa que eu estou me perguntando o tempo inteiro ouvindo vocês, e quero sinalizar a presença de muitos companheiros, companheiras aqui, nossa, agradecer a presença, a Jaque, lá da UF, beijo, linda, a Sônia Azevedo, que é uma pesquisadora no campo das altas habilidades de superdotação, né? Ela é aí, digamos, a grande continuadora do trabalho da Marcil, que foi uma das maiores pesquisadoras da área de altas habilidades. A Sônia está aqui com a gente. Beijo, Sônia. Ela está sempre conosco lá no nosso laboratório, na Rural. Prazer tê-la conosco aqui. E a sua presença qualifica ainda mais esse debate. E eu fiquei pensando aqui em relação a essa proposta. Porque o que eu fiz? Eu fiz o exercício, Mônica, de investigar a mesma coisa que a Eliana fez. O que tem de pesquisa na área? E eu percebi que as pesquisas são ou inexistentes ou iniciais. Então, existe um estigma sobre o aluno da educação dos jovens e adultos. Daí, me parece, isso aponta para a nossa bússola, talvez,
um cenário de pouca investigação. Como é que pode ter aluno com alta habilidade na EJA? Se na nossa cabeça a EJA é um campo para excluídos. E obviamente, a alta habilidade está num outro cenário. É um indivíduo com uma potencialidade cognitiva e outras múltiplas, né, inteligências que parece que não está tão em conformidade com um perfil estigmatizado do aluno da EJA. Então, assim, eu acho que quando a gente olha para as investigações, para as pesquisas, a gente percebe realmente uma incipiência, que foi o que a Eliana percebeu, uma ausência, uma fragilidade, ainda uma continuidade inicial de pesquisas. Isso revela muito sobre a concepção que a gente tem sobre o estudante da EJA. E, nesse sentido, fica uma antítese. Aluno com alta habilidade na EJA, como isso é possível? Eu acho que isso realmente acaba revelando para a gente um campo promissor de investigações. Acho que a Eliana agora vai ter a árdua missão, lá na Unesp, né, de Bauru, de criar aí um projeto em rede, quem sabe. Nós temos grandes pesquisadores do campo das altas habilidades no Brasil para fazer uma pesquisa em rede e realmente aprofundar isso. E detalhe, num cenário muito desolador, porque é importante um elemento que a Ana Glória traz, e eu falo com muita tranquilidade da EJA, porque eu vou completar 14 anos como professor da Universidade Rural, mas antes de ser professor da Universidade Rural, por mais de 10 anos, toda a minha atuação como docente na educação básica, eu fui professor da EJA. Então, eu falo da EJA de um lugar que é um lugar diferente, não é um lugar de alguém que estudou a EJA, é alguém que militou, que atuou por mais de 10 anos na educação de jovens e adultos. E eu digo para vocês, assim, é um campo potente de investigação. Agora, me preocupa uma sinalização que a Ana Glória faz e que eu considero substancial. Há uma tendência a reduzir gradualmente a educação de jovens e adultos. Existe uma política vigente de redução de turmas de EJA, por exemplo, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Existe um fórum, o Fórum EJA no Rio de Janeiro, que envolve uma série de pesquisadores e também de articuladores dos movimentos sociais, né, incluindo os movimentos dos sindicatos, e a gente percebe que aos poucos estão diminuindo as turmas de EJA. Então, essa é uma informação que a Ana Glória nos traz que me preocupa, né? Porque qual é a leitura que a gente faz sobre isso? Bom, quem é adulto e jovem que tem distorção e idade séria não precisa se escolarizar, não precisa se incluir, né? Então, é uma questão para a gente pensar. Só deixei só a provocação, eu teria outras. Desculpa, Mônica. Imagina, que isso, estamos juntos. Eu vou continuar um pouco na provocação, inclusive, e dizer o seguinte, tem a ver também com a questão de como a gente conceitua inteligência. Pois é. A nossa educação, eu acho que toda a crítica que você fez sobre a escola e sobre as políticas públicas de educação não são só da escola, eu faço também para a universidade, sabe? Alguém precisa desligar um microfone aí, gente, tem muito microfone ligado ao mesmo tempo. E aí, assim, a gente fica muito apegado, seja na educação básica ou na superior, a uma visão de inteligência que é genérica, né? Ou o cara tem que ser inteligente em tudo, ou ele é burro total, né? Como se fôssemos assim. Não é assim, há muito tempo já. Eu acho que a Ana Glória pode explorar isso um pouco depois melhor do que eu. E quando a gente fecha, né, os antolhos, a gente realmente perde a visão do todo. E essa é a grande crítica que eu faço. Assim, são culturas políticas e práticas em jogo o tempo todo, né? Se contradizendo e se complementando, né? Daí os vieses dialéticos e complexos na nossa percepção totalizante da coisa, integralista da coisa. Eu não gosto de falar holística, não. Eu falo integralizante mesmo. Mas isso é papo para outro dia. Devo passar a palavra agora para o pessoal, porque está cheio de coisa aqui. E o nosso querido Alan, o outro Alan, o número 2, que vocês não veem, já deve estar tendo aqui um filho de nervoso, porque tem muita coisa de vocês aqui, que não foi dita ainda. Então, vamos lá. Olha, a Sônia Azevedo tinha dito para a Joana que realmente era um mito achar que as pessoas com mais idade e fora da idade escolar que são apenas os únicos discriminados e que não poderiam ter altas habilidades ou superdotação, podem sim. A Dani Grazinoli
que está aqui com a gente hoje também, obrigada, beijo, perguntou uma coisa que eu também queria perguntar. E como é que fica também o recorte racial e de classe? Eu já não gostei de saber dessa questão do gênero. E aí ela ainda complementa, eu digo isso, Mônica, eu não gostei de saber da história do gênero. E também não fiquei curiosa para saber como ela ficou da racial e da classe. Como é que está o campo de pesquisa aí na área das altas habilidades em relação a esses outros recortes também? Boa História com Daniela Lobo, achei chiquérrimo esse nome, perguntou, mas eu acho que isso a gente acabou que já discutiu bastante, né? Ah, não, isso não. Como que um aluno com altas habilidades chega à EJA sem nunca ter tido consciência das suas potencialidades? A segunda pergunta que ela fez é que a gente acabou já discutindo bastante. Que dicas a gente daria para professores identificarem alunos com esse perfil? A gente discutiu em termos. Não demos as dicas, mas, de certo modo, discutimos a necessidade da dica. Mas, se tiver alguma dica, é sempre bom, né? Já que a galera gosta, e se tiver, a gente dá. E a última desse bloco é de Kelu, professora, que nome interessante, analisando o cenário atual da EJA, onde não necessariamente são de idade avançada, ao analisar essa incidência de altas habilidades que você apontou, qual era a faixa etária? Vamos lá, anotei aqui porque senão a questão que eu coloquei do gênero, realmente, as mulheres são bem menos identificadas, e isso se repete com a questão da raça, né, e com a questão social, porque é muito difícil as pessoas acharem que um menino que mora numa comunidade, numa favela, né, que talvez não tenha acesso, tem acesso somente numa escola pública, que seja negro, que seja negra, que seja uma mulher negra, que ela vai ter altas habilidades de superdotação. Muito difícil mesmo. Há realmente uma discrepância muito grande. São muitos mitos no final das contas, né? Vocês também que entendem um pouco da área, são muitos mitos em cima dessa questão. E entre esses mitos está exatamente que ele deve ser lourinho, usar óculos, branco, olho azul, aquele estereótipo bem característico, né? Então, a questão da raça, né, e da situação social, econômica, cultural, existe também, né? Em sendo mulher, pior ainda. A outra coisa foi a dica, né? Primeiro, como um aluno chega na EJA, eu acho que foi alguma coisa nesse sentido, né? Sem saber que ele tem altas habilidades de superdotação. Se ele chegou na EJA, seja lá por que motivo for, por repetência, né, ele pode ter sido muito bom durante o ensino comum, e aí depois, sinalizando, gente, aqui só para continuar meu raciocínio, para vocês me entenderem. Primeiro, eu trabalhava com adolescentes, tá? Seria EJA relativo ao segundo do fundamental. Além disso, eu tenho um instrumento muito potente na minha mão, que é um laboratório de informática, que não é já uma aula, é um instrumento riquíssimo. Isso faz toda a diferença. Por isso que, às vezes, para mim, é mais fácil estar identificando, percebendo esse comportamento de superdotação. Esse aluno, às vezes, ele repetiu, veio repetindo, veio lá repetindo, sei lá, era muito ruim em língua portuguesa, língua estrangeira, e aí, empurraram ele lá para a EJA. Mas ele era muito bom em matemática. Mas só que aquela fala que eu já tive, essa fala de sala de professor, ele é muito bom com você, porque comigo, ele é péssimo.
porque, como Mônica bem lembrou, acha que tem que ser bom em tudo, né? Acha que ser inteligente tem que ser bom em tudo. Quando a gente já tem um viés aí, primeiro que a definição de inteligência, se for pegar os teóricos aí, cada um vai seguir um caminho, né? Não dá nem muito para definir a inteligência, mas que ela mudou, a definição de inteligência é aquela coisa que só se media por QI. Vamos lá, vamos fazer um teste de QI, né, que na verdade foi criado até nele, em função dos testes de QI foram criados para ver lá quem eram os deficientes, né? As pessoas com deficiência intelectual. E a identificação, gente, para facilitar a identificação, é observar 3 comportamentos básicos, né? A habilidade acima da média, a inteligência, aquele, né? Você percebe que ele é diferente naquilo ali. A criatividade, né? Você propõe uma coisa para a turma e ele vem com uma ideia assim, altamente, vamos fazer então um podcast, dependendo da inteligência ou das inteligências. Professora, vamos fazer um podcast, de repente, e aí você fala, a pessoa já tem a criatividade. E a perseverança, a insistência, o foco ali na tarefa, né? Eles são muito focados. Agora, para identificar, eu torno a repetir, é formação, 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 formação. Não é culpa nossa. A gente não foi preparado para isso. Falta na formação de professores, tanto professores do ensino, que se formam no ensino médio, formação de professores, né, quanto nas licenciaturas, falta formação. Fala-se muito pouco sobre a educação especial, a inclusão, e quando se fala, às vezes somente aula de Libras, porque tem que saber, fala um pouquinho sobre as deficiências, autismo que está muito em voga, né? Que tem aparecido muitos casos. Eu tenho muitos alunos, autistas, né? Que atendo. Alguns junto com a turma, outros fora, separados, sozinhos. A gente tem, então, a gente precisa ficar atento a essas crianças. Lembrando ainda os casos de dupla excepcionalidade, tal, dupla necessidade especial ou dupla especificidade. A academia podia resolver um nome aí para a gente não ficar, né? Que aí você tem aluno do espectro do autismo com uma alta habilidade lá, você tem um surdo com uma alta habilidade, você tem o aluno cego, baixa visão, com uma alta habilidade, e por aí vai. Fala, desculpa, falei demais. Falou que tem que falar, ué. Então, a gente tem 5 minutos de programa. Vamos passar uns 10 minutinhos, né? Então, vamos pensar que a gente tem aí uns 15 minutos, certo? Pode ser, gente? Vamos para o bloco 2, Alan. É com trigo? Isso aí. Então, olha lá. O Luiz Gustavo, muito obrigado aí pela presença, Luiz Gustavo, aí no nosso debate. Ele traz aqui uma provocação. Os alunos que possivelmente têm altas habilidades passam despercebidos, pois são alunos taxados como chatos, perguntam demais, sabem demais, inquietam o professor, e muitos professores os bloqueiam em sala de aula por falta de entendimento e formação. A Ana Glória há pouco falava sobre exatamente os limites que estão postos na formação docente em relação a uma percepção mais acurada sobre o fenômeno em si, né? O Matheus Modesto, Matheus sempre presente com a gente, né, Mônica? Muito obrigado aí pela presença, Matheus. Perfeito, Mônica. Hoje em dia há um excesso de diagnóstico, uma epidemia que ele está se referindo de diagnósticos, né? A escola tem construído muitas fugas organicistas, chancelados pelo campo médico e se isentando assim da sua responsabilidade. De fato, a gente tem estudos, inclusive, que apontam nessa direção, vários estudos que apontam nessa direção.
A literatura... A universidade também. O ensino superior não está distante disso. A literatura acessível, que a gente sabe que é a Karina. Boa noite, Karina, bom tê-la aqui conosco. Karina falando, quando eu ia para a escola, não gostava de levar caderno, queria apenas assistir às aulas e interagir, mas a escola não permitia esse meu comportamento. Isso é educação que emancipa? Sempre fui ligada às artes, fiz teatro, pintura, teclado, violão, e isso nunca foi levado em consideração. Eu precisava provar que era boa em matemática, por exemplo. A escola me parece caminhar na contramão do que a gente está chamando de uma educação emancipadora. Essa é uma observação que ela faz e que realmente a gente pode daqui a pouco aprofundar. Né? O que seria, então, uma educação para a emancipação? É uma questão para pensarmos. Jaqueline, nossa querida... A universidade também. A universidade, exatamente, né? Ela modula, né? A Jaqueline, que eu acredito que seja a nossa Jaque, Mônica, lá da UF, o problema não é o papel, mas uma urgente necessidade de reformar o nosso pensar. Em casos de doenças raras, por exemplo, nem sempre haverá um laudo fechado. Então, o que fazer? Como fazer? Né? Então, ou seja, essas são algumas provocações para que a gente, né, se aprofunde agora e reflita sobre elas. E acho que Ana Glória, Eliana tinha até sinalizado, desculpa, um pouquinho antes que ela queria falar, acho que agora ela pode fazer uma conexão entre o que ela ia nos apresentar, elaborando, e já refletir um pouco sobre essas provocações. Pode ser, Eliana? Tranquilo, Alain, mas vem justamente, assim, casou o que eu ia comentar na fala da Ana e a questão que veio agora no segundo bloco, que essa questão do olhar, né, das dicas e quem é o aluno com altas habilidades. Não necessariamente altas habilidades têm que estar ligado ao conteúdo acadêmico. E isso é um mito que está sendo difícil de quebrar. Né? E falar que ele é muito bom nisso e não é tão bom naquele outro também não é justo. Porque ninguém é bom em nada. Eu sou ruim num punhado de coisas. Se vocês forem pontuar tudo que eu sou ruim, provavelmente eu tenho muito mais coisas com déficit do que coisas com grandes, né, com grande destaque. Isso também não significa que eu tenha altas habilidades, mas eu posso dizer que nós, enquanto seres humanos, somos mais habilidosos em algumas áreas e menos em outras. Né? E ter as altas habilidades segue essa mesma... Olha, gente, o Felino chegou, né, para a live. Ela está atrasada, mas a Lola chegou. Ela veio atrás da comida, isso sim. Então, é bem por aí. E como é que você tem esse olhar? Como é que você identifica? A Ana colocou algumas das características mais presentes, né, que é a persistência, a criatividade e tal. Mas eu tenho também, acho que um olhar bem bacana para a identificação dessa pessoa, que é perguntar para ela no que ela é boa. Nossa arte. É perguntar no que ela se sente. Ai, Mônica, vai fazer eu rir, né, minha querida? Minha gata linda aqui. Desce. Viu? Ela não gostou de você botar ela para fora. Ela é linda mesmo e o seu sorriso mais ainda. É que a semana passada ela aprontou, então eu deixei para fora, mas ela já veio arranhar a porta e voltou. Mas então, é olhar para essa pessoa com altas habilidades como um todo e perguntar para ela no que ela é boa. Por que não? Ela vai te dizer. Né? Então, eu acho que isso é importante. Não só o olhar, mas é o diálogo, é perguntar. Da mesma forma que você faz para uma criança pequena e diz assim, você gosta de desenhar ou você gosta da massinha na educação infantil? Que você vai fazer essas percepções, mas pergunta, traz o diálogo, ela vai dizer a que ela veio. E a questão de ter a junção das características, que eu não chamo nem de deficiência, mas são características, são condições da pessoa, né? Se tem altas habilidades associadas ao autismo, associadas à deficiência auditiva, eu acho que o olhar tem que ir para além disso, mas olha qual é a produção, o que esse sujeito está te oferecendo. É para além da condição dele estar, mas o que ele apresenta, né? Vai lá, Ana, passa a bola. Só não, 2 comentários, um em cima do que você acabou de fazer. E aí eu vou fazer uma pergunta para a galera que está em casa assistindo a gente. Se Ana, ele não esquece de falar do negócio da raça e do gênero. Eu não falei, não? Falei, sim. Gente, então eu viajei aqui, eu fui abduzida.
Desculpa aí. Ela falou, ela trouxe alguns apontamentos na fala anterior. Nem precisa repetir, eu fui realmente abduzida. Agora fui eu que esqueci o que eu estava falando. Pelo amor de Deus, ele me citou aí. Alain. A gente estava dizendo o seguinte, de olhar para essas pessoas, como é que você olha, eu concluí falando de que ele pode ter uma condição de ter uma deficiência, alguma coisa, mas eu tenho que olhar para além disso, porque todos nós temos potencialidades em alguma coisa. Então, isso, sim, com toda certeza, mas eu queria fazer uma provocação para a galera que está assistindo a gente, no sentido de que, se você tem um aluno, seja ele criança, jovem ou já até adulto, que ele é surdo, mas ele tem uma alta habilidade, o que vocês acham em casa que o professor vai focar mais? O que vocês acham que o professor vai focar mais? Mais do que isso, se ele é um aluno que tem o tal do aluno, como a gente estava falando aqui, por isso que eu gosto muito dessa área da alta-habilidade, porque ela traz para a gente, professor, que tem que matar no peito, a gente não tem um laudo, você não tem um CID para alta-habilidade e superdotação, isso é nosso, é do professor, e isso me deixa muito feliz e entusiasmado. Se você tem um aluno com dupla excepcionalidade, se ele tem altas habilidades e está dentro do espectro do autismo, pelo amor, eu não tenho dúvida, galera de casa, pensa aí, daqui a pouquinho responde, ou nem responde, fiquem se perguntando em que o professor vai ficar mais preocupado, com a alta habilidade ou com as características do espectro que essa criança tem. Eliana falava também ainda sobre a questão dos mitos, né? Esses muitos mitos que tem, de ser bom em tudo, né? A Karina, né, da literatura acessível, estava falando, ela é um perfil típico, só que é um perfil que teste de QI nenhum identifica. A escola não valoriza, né? Porque ela gosta de música, né? Ela não precisava nem de caderno, mas tinha que levar. Você vê como é que essas informações todas, né? Ela possivelmente deve ter um talento nessa área aí, da área musical, né? Muito grande, pode ter uma alta habilidade nessa área que não foi identificada lá atrás, né? E é muito comum, tá? Quando o pessoal do AE vai fazer uma conversa com um grupo de pais e que pergunta o histórico da família, né? Eles falaram, nossa, é mesmo, meu avô era bom, tomando exemplo aqui da Karine, meu avô era bom pra caramba em música, ele tocava 5 instrumentos sem nunca ter aprendido, né? E falando ainda sobre os mitos, tentando juntar tudo, hein, gente? Ainda falando sobre os mitos que a Eliana falava. Então, Eliana, aí eu volto a insistir, que assim, um martelo que eu bato sempre que eu estou falando sobre autossabilidade e superdotação. Tem mito porque a gente não é formado, a gente não é capacitado, a gente pensa que inteligência é uma coisa mensurável só por testes de QI, que ele tem, tudo que a gente falou aqui, que ele tem que ser bom aluno em tudo, que provavelmente ele vai ser branco, ele vai ser um menino, ele vai ter uma classe econômica bacana, ele vai ser de uma classe econômica, social bacana, legal, entendeu? Então, esses mitos vão perpetuando a não identificação. E aí a gente cai de novo naquela história, né? A gente não identifica, não aparece no censo, não gera política pública. Os mitos persistem, né? Aqui vocês me permitam, foi até na minha dissertação, agora do mestrado, eu terminei meu mestrado ano passado em diversidade e inclusão, foi aí que eu acabei chegando mesmo, entendeu? Os mitos persistem porque não tem informação, e aí não tem informação, não identifica, não gera política pública, e por aí vai. Senhor. Ana, a gente ainda tem aqui um conjunto de perguntas que a Eliana vai ser a mediadora,
Aí a gente agora vai apresentar no último bloco de perguntas, porque nós estamos nos aproximando aí do limite temporal, e aí a gente faz um apanhado final tentando reunir essas questões, problematizações ou narrativas. Algumas são alguns comentários, não são perguntas propriamente, e para a gente já ir encaminhando, infelizmente, para o final por conta do nosso horário, tá? Pode ser? Pode. Tá. Liana, minha linda. Vamos lá. Eu acho que a questão da invisibilidade somada aos mitos, acho que é algo que ficou bastante presente em toda a discussão, e tem uns comentários aqui, desse bloco 3 de questões, né? A professora Luciana coloca a questão da educação física, quanto a questão da corporeidade passa desapercebida e não valorizada. E não é só a questão do jogo, é a corporeidade como um todo. Quem sou eu, ser humano, né, a minha desenvoltura, a minha percepção do eu e o outro, e passa despercebido. A Daniela coloca, né, que o aluno com altas habilidades necessariamente tem que ser bom em tudo, e isso é um mito que ainda é muito difícil de desmistificar, de tirar isso do imaginário popular, e infelizmente eu acho que a mídia não colabora muito com isso ultimamente, né? É um pecado que fazem com essas crianças, né? Tem alguns programas que eu acho assim muito legal quando eles apresentam e levam uma criança, um adolescente com altas habilidades e que é fora da questão do acadêmico. Eu acho muito bonito quando isso acontece e enfatiza a questão de que aquilo é uma condição acima das capacidades de outras pessoas, como nós. Mas também, infelizmente, é raro esse. O que eles gostam de levar mesmo é o menino que sabe todas as capitais, o menino que decorou o nome dos dinossauros, que sabe explicar não sei o quê, e aí acaba enfatizando um mito que nós gostaríamos que fosse, na verdade, que fosse desfeito, né? E sim, a necessidade de colocar essas crianças e esses jovens e esses adultos, quando eu volto à questão da EJA, como protagonistas, né, que a Priscila está colocando, que eles é que deveriam ser os protagonistas e os nossos olhares se modificarem para enxergá-los primeiro como humanos. Eu fico pensando nesses adultos da EJA, quantas vezes eles foram excluídos sucessivamente da sua humanidade, que eles não se mostraram enquanto a pessoa completa, o ser humano, dentro da sua complexidade, por N motivos. E eu fiquei pensando, conforme o depoimento da Ana, né, do menino lá na sala de informática, será que em casa e que em outras condições, numa lan house, não sei a condição socioeconômica, ou mesmo no computador de casa, ele nem pôde dizer que tinha essa potencialidade? Ele ficou... né? Como eu diria, ficou invisível, né? E o professor, porque ele passou por vários professores uma vida inteira até chegar na educação de jovens e adultos, quem me garante também que esses professores também não olharam para ele, né? A questão do recorte racial, que também nós levantamos aqui em alguns momentos, é sério. Altas habilidades não tem raça, não tem cor, não tem idade, não tem tamanho, ela simplesmente está presente em toda e qualquer população, tem, né? Não tem como não o ser, né? Eu tenho uma aluna aqui em Bauru, no programa de mestrado de psicologia, ela vem da Angola, e ela está estudando altas habilidades, né, para levar alguma coisa para o país dela, porque lá não tem, eles não têm nenhum identificado oficialmente. Aí ela falou assim, mas será que no meu país tem? Então é isso que ela veio fazer aqui. Então tem sim, né? E ela está muito feliz com o trabalho que ela está desenvolvendo, porque ela vai ter a condição de voltar para Angola e dizer assim, olha, aqui também tem. Então isso eu acho bastante importante. A Tânia está colocando uma outra questão aqui, que a Ana também levantou, que é quando você faz a identificação, você quer oportunizar, mas a própria escola, a própria condição ainda é mais um negacionista, né? Num outro contexto, mas não deixa de ser um negacionista. E a Tânia está colocando que a criança ficava de castigo na biblioteca, até descobrirem que ele tinha um super gosto da leitura, e aí ele ficou de castigo em outro lugar, porque ele estava feliz na biblioteca. Tenha dó, vai.
ainda tem colégio de chamar de educador. Sofrível, né? Sofrível. Não tem nem o que dizer de uma situação estarrecedora dessa, né? É complicadíssimo. E só mais aí é um caos, né? Vamos contar um caos, eu gosto de contar caos. Numa mesma família você tem o filho mais velho com altas habilidades de superdotação e tem o mais jovem com deficiência intelectual. No mesmo contexto. Né? Então, não escolhe. Não tem casa, não é a minha casa, a sua casa, não é o mais velho, o mais novo. Não tem. Aí a gente tem que trabalhar em cima da realidade que está posta, né? Brilhar os olhinhos e buscar, sim, os guias de indicadores, ficar um pouco mais atento à situação. E no caso da educação de jovens e adultos em especial, eu acho que eles merecem toda a nossa atenção e mais um pouco, porque já foram expropriados em alto e bom tom durante uma vida toda, né? É a hora de valorizar. Gente, então, temos só mais uma pergunta. Posso fazer para você, Ana Glória, em nome da Daniela Lobo? Sim, senhora. Manda. É a última. Aí você fala o que você queria falar e responde e a gente encaminha para o final. Pode ser? Pergunta é essa que está aí na tela. Como é que a gente quebra esse ciclo, dona Ana Glória, dessa forma e contribui para fomentar políticas públicas na área? Aí eu vou voltar de novo para quebrar o ciclo. Formação. Eu não vejo como estudiosa, como pesquisadora da área, outra coisa senão a formação. Formação, falar, desconstruir esses mitos todos que a Eliana estava falando. Tanto olha só, olha o que a Eliana coloca, que ela tem uma aluna que está pesquisando essa área de Angola, e ela fala, será que tem lá? Caramba, a Organização Mundial de Saúde, né, é de 3% a 5% da população, isso só aquela galera de perfil acadêmico, é de 3% a 5%, né? E aí eu anotei aqui, o Brasil tem hoje identificado, segundo o censo escolar, né, de 2019, 48.133 alunos com altas habilidades de superdotação na educação básica. Se a gente levar em só, Mônica, só. Então, Eliana, você anima sua aluna lá de Angola e fala que tem sim. Não, ela já descobriu que tem. Ela queria visibilidade. Onde é que eles estão? Se Deus quiser, vai dar certo o trabalho dela. Bom, alguém tem mais algo a dizer? Ou podemos encerrar? Não, ninguém tem mais nada a dizer. Senão a gente não vai encerrar. Gente, foi muito legal. Desculpe 1000 vezes, Ana Glória, ter cortado seu pensamento aquela hora. Me senti muito mal. É horrível fazer isso. Desculpa mesmo, tá? Sem problema. Que isso, Mônica? Eu queria agradecer imensamente. Nós temos muitas pessoas ainda até agora, sinal que vocês estão vendo como esse babado é forte. Mas a gente vai ter muitos babados fortes ainda aqui. E os temas podem se repetir, né? Eles voltarão, sem sombra de dúvida. Queria dizer para vocês que, como a gente quebra esse ciclo também, é a gente dando a mão, sabe, pessoal? É a gente estando atento, a gente estando ligado no outro, é a gente estando numa postura ética na nossa profissão, e tudo que a gente falou mal de nós mesmos aqui, que fica entre nós, tá? Que não é para dar pano para manga para outros virem apedrejar a gente, não. Que já chega de apedrejamento em cima do professor, da professora e de professores. Chega, né? A gente bota a mão na consciência porque a gente é muito do bem. Então, a gente faz a autocrítica, coisa que muitos profissionais não fazem. Isso não quer dizer que a gente é ruim, não. Isso quer dizer que a gente é PH Deus, é PH Oda. É isso que quer dizer. Nós somos bárbaros no sentido maravilhoso da expressão, entenderam? Então, vamos continuar assim, ó, de mãos juntas, fazendo autocrítica, sim, mas sem perder
a nossa honra, a nossa dignidade, a nossa vontade de fazer bonito, de fazer vivendo e de viver fazendo, tá bom? Então, domingo que vem nós estamos aqui. Uma pessoa que estava aqui hoje, queridíssima nossa, vai estar com a gente. E o tema, não digo para vocês ficarem ligados lá no Face, que é onde a gente faz as propagandas. Pedimos encarecidamente que vocês hoje se inscrevam no canal, deem muitos likes e, por favor, mandem seus comentários sempre pelo YouTube, que nós estamos na campanha aqui pró-acessibilidade desse programa, de um dia conseguir um intérprete de Libras contratado, quem sabe, né? Quando a gente chegar a 1000zinho, quem sabe um dia a gente chega lá, não é não? Beijo, gente! Muito obrigada e até domingo que vem. Até domingo que vem. Ó, corações. Eu tenho que encerrar. Eu sempre esqueço desse detalhe. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada, tá, Ana Glória?